Você já parou para pensar em tudo que aconteceu nesses últimos anos? Olha bem, em 2014 a gente tinha a menor taxa de desemprego da nossa história. Porque o desemprego estava baixo, as empresas tinham que pagar bem os funcionários. A realidade atual é que com esse desemprego alto, as empresas estão cada vez oferecendo menos salário para os trabalhadores. Porque afinal de contas, tem muita gente procurando emprego, eles aceitam trabalhar por um pouco mais do nada. Mas não acaba aí não. Nós tivemos também o maior nível de desindustrialização de todos os tempos. As indústrias brasileiras fecharam. E esse acontecimento de fechamento das indústrias é muito pavoroso por causa do seguinte. Uma indústria normalmente produz um produto que vai ser utilizado por outra indústria, que produz um produto que vai ser utilizado por outra indústria. E para uma indústria começar a produzir, ela precisa reunir mão de obra. Olha o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos uma coisa que chama desaprendizado industrial e destruição da cadeia industrial. A indústria dispersou, a mão de obra dispersou, os engenheiros estão trabalhando hoje com coisas alternativas. E porque tudo isso aconteceu, para a gente retomar o patamar industrial que a gente tinha no final de 2014, pode ser que a gente demore mais de 30 anos ou talvez nunca a gente consiga chegar naquele mesmo patamar de industrialização que o Brasil tinha em 2014. O funcionário público está perdendo salário. O que estou querendo dizer para vocês, gente, é que apesar do governo estar fazendo de conta que está mantendo o salário de soldados, de policiais, do judiciário, do Ministério Público, não está. O governo está mentindo. A gente está tendo alto nível de inflação, tanto é que a gasolina dobrou, o gás está sempre aumentando o preço, os produtos nos supermercados estão cada vez mais altos, só que os funcionários públicos continuam com salários iguais, o que significa que na prática os salários estão sendo reduzidos. Pensa o seguinte, se o seu salário em 2014 comprava 10 botijões de gás e hoje o seu salário compra 3 botijões de gás, você tem que concordar comigo que numericamente, ou seja, o número do seu salário continua sendo o mesmo, mas o seu salário na verdade caiu. Eles reduziram o seu salário com uma manobra para ludibriar o povo, que é aumentar ou deixar o preço dos produtos aumentarem e manter o salário do funcionalismo público do mesmo tamanho. O que eu estou querendo dizer para você é que nessa crise de hoje, ninguém está realmente a salvo. Não existe nenhuma classe no Brasil, além dos políticos, que está lucrando com essa crise que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque se você é funcionário público e acha que está com seu salário garantido, porque você tem a tal da estabilidade, ou talvez você é funcionário do judiciário, ou até mesmo do Ministério Público, e acha que ainda tem o poder da carteirada e tem um salário alto, seu poder de compra está caindo. Por mais que eles estão te iludindo com a ideia de que não estão abaixando o seu salário, os produtos estão crescendo o preço. E tem um detalhe que você não parou para pensar. A gente teve uma redução na capacidade industrial, uma redução na capacidade econômica, e essa redução na capacidade industrial e econômica, ela está no efeito bola de neve. O Brasil continua caindo, a gente não está retomando o crescimento. O Brasil está cada vez menor em termos de PIB, o Brasil está cada vez menor em termos de expectativa de crescimento. E por mais que você, funcionário público, acredite que você está estável, você não está estável, porque para você receber o seu salário, o Brasil precisa de produzir para o governo arrecadar. Mas num país onde as indústrias estão fechando, onde cada vez mais as indústrias estão descendo a serra, não existe expectativa de arrecadação. Aí sabe por que você ainda está recebendo o seu salário para você ficar quietinho e não se revoltar contra o governo? Eu falo isso principalmente às pessoas das Forças Armadas, as pessoas das polícias, essas pessoas que estão trabalhando para esse sistema político que está hoje. Políticos estão hoje cativando o Judiciário, o Ministério Público e as Forças Armadas, exatamente porque nesse momento eles precisam vender tudo e é dessa forma que eles estão conseguindo segurar o seu salário em dia. O que eles estão fazendo? Porque a nossa produção caiu, eles estão vendendo o patrimônio nacional e estão mantendo o salário de vocês em dia por um período que não vai durar mais de 3 anos. Eles estão mantendo o funcionalismo público feliz, vendendo o que o Brasil tem. Só que na hora que tudo for vendido, essa bolha de ilusão vai estourar e o que vai acontecer é uma inflação para desvalorizar ainda mais o salário do funcionalismo público. O que acontece é que se você é soldado,
para você ter um salário que numericamente hoje compra, vamos pensar aí, 500 litros de leite, vamos pensar num produto. O seu salário vai continuar sendo o mesmo valor numérico, mas ele vai comprar talvez 100 litros de leite. Essa é a expectativa. O salário do brasileiro em geral cair para 20%. Aí pergunta, gente, quem é que ganhou com essa mudança drástica na direção econômica brasileira? Essa direção econômica que antes era voltada ao consumo interno e agora está direcionada à ideia de produzir no Brasil para vender lá fora. Quem ganhou com isso começa sendo o norte geral. Não é só os Estados Unidos, não. É o norte, porque lá no norte é muito frio e eles já estavam começando a viver o tal do problema energético. Eles já estavam começando a ficar preocupados em como que eles iam fazer para aquecer as próprias casas numa crise energética que estava por vir. Com a compra do pré-sal, isso já começa a tranquilizar o norte, né, o hemisfério norte, no que diz respeito ao problema energético. Outro problema sério que os Estados Unidos, em especial, estavam vivendo é o caso das empresas americanas terem saído dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam perdendo o poder de domínio comercial, em especial sobre a região sul. Os Estados Unidos hoje estão prestando para o sul geográfico, eu falo aqueles países de Angola, por exemplo, aqueles países lá da África, os países aqui do sul da América Latina, eles estão prestando os mesmos serviços que as empresas brasileiras que foram destruídas prestavam no passado. Outro detalhe muito importante, os Estados Unidos agora vão comprar a água brasileira, né? Digamos que as multinacionais que vão vender essa água brasileira para o norte, e isso é um trunfo muito grande. Porque no momento em que começasse a crise energética no norte, no momento que começasse a crise de água potável no norte, seria a oportunidade para o Brasil vender esse patrimônio lá para cima, bem caro, e a gente começar a ter um pouco de lucro e qualidade de vida no Brasil. Mas eles compraram antes da crise, porque o valor está muito baixo, porque na hora da crise o valor vai multiplicar e essas empresas que compraram vão ter um lucro inestimável, porque eles compraram baratinho agora para vender talvez 500 vezes mais caro no futuro. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. A gente ia começar a viver, né? Começaríamos a viver no futuro próximo uma escassez de alimento no norte, porque o norte desenvolveu tanto, eles destruíram tanto o meio ambiente, que lá não está nascendo tanta coisa quanto continua nascendo no Brasil. O que eu quero dizer é que o Brasil teria a oportunidade de fornecer alimentos a preços de Brasil. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que a indústria brasileira está bombando e o mundo inteiro está precisando de comida. Então eles não poderiam fazer pressão sobre o Brasil e o Brasil teria a condição de oferecer alimento pelo preço que o Brasil quisesse. Agora, nessa atual conjuntura em que eles conseguiram destruir a nossa indústria nacional, para a gente continuar ganhando migalhinhas lá de fora, a gente vai ter que vender o alimento produzido no Brasil pelo preço que eles impuserem. Aí, sinceramente, quem perdeu foi o Brasil como um todo. Não acha você que quem perdeu foi político de esquerda? Não, os políticos estão todos muito bem, porque eles continuam com mandato, eles continuam ricos. Quem perdeu foi a população mais pobre. Quem perdeu foi o funcionário público, porque o poder de compra dele vai cair bastante. Quem perdeu foi a sociedade, porque agora a gente não vai ter tanto dinheiro quanto a gente tinha antes para controlar epidemias, para controlar problemas de saúde, saneamento básico. Ou seja, o Brasil perdeu e o hemisfério norte ganhou, colocando o Brasil mais uma vez como uma espécie de serviçal. E nesse vídeo fica muito claro o motivo do julgamento do Lula e o motivo que eles estão querendo condenar o Lula. Não tem absolutamente nada a ver com corrupção. Eles estão tentando condenar o Lula amanhã aqui em Porto Alegre exatamente porque a única chance de reverter essa merda toda que foi feita no Brasil e trazer de volta o Brasil para os brasileiros é um político que tenha coragem de lançar um referendo revogatório perguntando ao povo se quer anular absolutamente toda a merda que foi feita contra os interesses nacionais. Muito obrigado. Eu acho que esse é o vídeo mais histórico de todos os que eu fiz. Eu fiz uma retrospectiva desse golpe de Estado no Brasil, a finalidade do golpe, e eu pretendo com certeza continuar do lado do brasileiro, mas eu acho que não adianta estar do lado do brasileiro se o brasileiro não estiver do próprio lado. Muito obrigado e até mais.